Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos novamente à nossa segunda parte da aula, né? Segunda parte da segunda aula. Nós falamos na aula passada sobre o que é o homem, né? Foi uma introdução, né? Creio que bastante simples, né? Assim, bastante óbvia, de certo modo, né? Mas que a gente precisava comentar, né? Para ter, vamos dizer assim, para conseguir edificar um edifício que tenha bases sólidas, né? Saiba realmente onde a gente está pisando, né? E se vocês repararem, tanto a primeira aula como essa segunda, né, que teve a primeira parte, elas falam, de certo modo, enfocando mais o aspecto da inteligência no homem, né? E ainda não comentamos com muita clareza, vamos dizer assim, com muito enfoque, a questão da vontade, né? O aspecto da vontade no homem, né? Pois bem, essa aula será para isso, falar um pouquinho da vontade humana, né? Como nós falamos na primeira aula, né? Ou seja, a vontade, ela aspira, ela deseja o bem, né? A inteligência está buscando a verdade e a vontade busca o bem, né? O sumo bem, né? Tudo isso é muito bonito, né? Porém, a gente tem que já baixar um pouco, vamos dizer, a aspiração, porque nós temos, infelizmente, ou felizmente, Deus sabe, né? Claro que, felizmente, assim, de certo modo, né? A realidade do pecado original, né? Então, ou seja, no homem seria isso, nós teríamos vontade, teríamos inteligente lá em cima, mostrando para o homem, né? Fazendo com que o homem conhecesse as coisas, e então a vontade logo abaixo, desejando aquilo que o homem conheceu como verdade, né? Que é bom também, né? Se é verdadeiro, então é bom. E a vontade deseja este bem, né? Sobretudo, deseja se unir ao sumo bem, que é o próprio Deus, né? E todas aquelas partes que nós começamos de baixo, né? Ou seja, do aspecto material do homem até chegar na inteligência, tudo isso estaria perfeitamente submetido, né, ao domínio da inteligência. Ou seja, a alma intelectiva ali em cima, mandando em todo o resto com muita ordem, com muita perfeição. Assim era Adão, assim era Eva, né? Pelo tempo que eles conseguiram viver fora da realidade do pecado, né? Não sabemos quanto tempo, né? Mas, enfim, veio o pecado, e o pecado criou uma total desordem, né? Dentro da própria criação, né? Mas, sobretudo, dentro do próprio homem, né? Então, aquilo que era para estar submisso, que era para estar adequado, né, dentro da natureza humana, se revolta, fica tudo, de certo modo, bagunçado, desordenado. Então, essas partes mais baixas do homem como que se rebelam e querem a primazia, querem mandar, né, e sufocam, vamos dizer, de certo modo, a alma, né? Isto foi o que aconteceu, né? Então, temos que partir desta realidade, porque todas as crianças que nós vamos educar vão chegar a nós, e nós mesmos estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Com o pecado original. Batizadas, ou seja, já sem a marca do pecado original, né? Já com a graça de Deus, mas com os efeitos ali ainda à vista. Não tem, né, como negar, né? Não tem jeito, nenhum de nós iremos educar Nossa Senhora, nem Nosso Senhor. Então, o caminho é outro, né? E nós falamos, então, né, da vida, certo? E dos seus graus. Chegamos naquela primeira constatação de que na realidade, na natureza, nós temos coisas que são não vivas, não viventes, né? Os minerais, por exemplo, né? E que simplesmente existem, mas não conseguem mover de nenhum modo a si mesmos. Eles são apenas movidos de forma externa, né? Eles conseguem ser movidos por outros, mas não têm uma capacidade intrínseca, né? Uma capacidade imanente de mover a si mesmos, né? Nós vimos que as plantas já têm isso, por mais que elas não consigam se mover localmente, né? Elas já conseguem se nutrir, conseguem crescer, né?
Então tem vida, né? Tem esse aspecto de mudança, de movimento, né? E que é o imanente, né? Os animais, mais ainda, né? E o homem, que enfim tem todos estes níveis, vamos dizer assim, de vida, mais a vida intelectiva, a vida racional, né? Então, o que eu queria começar a falar hoje? A nossa alma, ela também, de certo modo, pode ser dividido em três partes, né? Uma divisão tripartite, por mais que seja teórica, mas importante para a gente entender aqui, né? Nós falamos que o homem era composto de matéria, depois, vamos dizer assim, de psique, né? Dessa realidade da alma, vamos dizer assim, cerebral, né? Aquela parte dos sentidos internos, nós falamos, né? E por fim, nós comentamos que o homem também teria o espírito, né? Teria essa capacidade, vamos dizer assim, na sua própria alma, de ter um lugar ali de encontro com Deus, né? Mas o que acontece? A alma que está aqui nos animando, ou seja, que está nos fazendo continuar vivos, né? Ela também tem uma divisão tripartite, né? E como é que é? Ela tem uma parte absolutamente irracional, sobre a qual nós não temos nenhum controle, que poderíamos dizer que é a parte vegetativa, como as plantas, né? Ou seja, há algo dentro de nós, né? na nossa alma, que está usando do nosso corpo, usando do nosso cérebro, para nos manter vivos. Ou seja, ela cuida da nutrição, ela cuida do nosso crescimento, né? Da nossa imunidade, da nossa saúde, todas essas coisas, né? O máximo que a gente consegue fazer é racionalmente entender o que a gente precisa para ter uma boa imunidade, para crescer, para ter todas essas coisas. Então, você consegue ter um controle nesse sentido, ou seja, eu consigo pegar algo externo a mim e usar a meu favor. Mas a alma não consegue dizer, não, agora não descansa, agora não, vamos dizer, envie nutrientes para o resto do corpo, né? Não, ela não consegue fazer isso, né? Não consegue mandar no coração, não consegue, né? Então, internamente a gente tem um controle sobre os nossos membros, né? Então eu consigo desejar levantar meu braço, eu levanto, mas não consigo falar para o meu estômago parar de funcionar, né? Isso está acontecendo, né? Então essa parte é absolutamente irracional, percebe? Ou seja, não é racional no sentido de não ter lógica, né? Não, claro que tem, foi uma lógica dada por Deus. É um funcionamento esplêndido, né? Maravilhoso. Pensar que que o corpo precisa de tantas coisas para continuar, né, acontecendo e está tudo ali perfeitamente acontecendo, né? É maravilhoso. Tem uma razão nesse sentido, mas o homem não consegue controlar, né? Dominar. Há uma segunda parte da alma, que é a parte que nós vamos falar hoje, tá? Que é aquela parte que a gente pode dizer animal, né, da alma. Que é, na verdade, o que a gente chama de concupiscível. Concupiscível tem a ver né, cupiscere em latim, né? Que é essa capacidade de desejar, né? Concupiscível é a nossa parte que deseja as coisas, né? Que almeja, que enxerga as coisas como desejáveis, vamos dizer assim, né? E almeja, e deseja. Esta parte em si, ela também é irracional, tá? Mas ela já participa, de certo modo, da razão. Ela consegue ser trabalhada, ou seja, a razão consegue mandar nesta parte, né? Porque no nosso intelecto, depois na parte, né, mais alta, ele tem uma capacidade de olhar para as coisas práticas, né? Ou seja, que a gente chama de razão prática da inteligência. Esta parte animal que deseja, que é afetada, que sofre, vamos dizer assim, na lida, vamos dizer assim, com as coisas exteriores, tá bom? E esta parte a gente pode dizer que é exatamente a parte da alma, tá? Que está mais atrelada, vamos dizer assim, ainda ao corpo, né? Não é a parte mais alta. E ela é a parte que a gente pode dizer é a sede, né? É o lugar, ou seja, como se fosse a fonte ali, né? Das paixões humanas, tá? Paixões, né? Nós temos que trabalhar com as paixões. Quem talvez não esteja muito acostumado com o termo, se a gente ouve essa palavra paixão, imagina na ideia de uma moça e um rapaz enamorados, né, apaixonados, que estão, de certo modo, sempre pensando um no outro, sempre desejando a presença do outro, né? E as paixões são isso mesmo, mas elas são para tudo, né? E estão em nós, ou seja, elas estão desejando coisas, estão buscando coisas, né?
e nós vamos precisar aprender a dominar isso tudo, porque senão o ser humano não consegue atingir a sua finalidade, né? Não consegue ir para o caminho correto, certo? Então, sobre essa parte nós vamos falar hoje, né? Só para a gente terminar essa parte da divisão tripartite, temos acima desta agora uma parte realmente racional da alma, né? Que a gente chama de intelecto, né? A parte intelectiva. Esta sim, inteiramente racional, é aquela que nós, né, falamos que é capaz de conhecer a essência das coisas, né? Ela está buscando, na verdade, a verdade, está buscando o que as coisas são, né? Ela está, realmente a inteligência, né? Ela está lendo dentro das realidades, né? Está encontrando ali a essência das coisas e formulando conceitos, né? Mas lembram, no homem ela não funciona sozinha, né? Se o homem tiver só essa parte racional aí, não adianta, né? Ele precisa, na verdade, dos sentidos externos, né? Tato, visão, olfato, comentamos. Tudo isso vai entrar, vamos dizer assim, para dentro do homem, e lá no sentido comum, aquilo tudo se mescla de uma maneira ordenada e é enviado para a imaginação, né? Na imaginação, o homem consegue vamos dizer, guardar, né? Reter, imaginar, ou seja, essas imagens das coisas da realidade. Ele consegue formular imagens, né? Fantasmas, falando da fantasia, né? E é ali que a inteligência vai trabalhar. Então a inteligência não trabalha diretamente nas coisas. Não é a inteligência que está vendo aqui o computador, o celular. É o meu sentido, é a minha vista. Né? Isso deixou impresso na minha imaginação esta imagem, né? E aí minha inteligência em cima desse impresso, ou seja, dessa impressão que está ali na minha imaginação, ela consegue encontrar a essência, ela abstrai, ela elimina as características particulares desse celular e consegue enxergar o que é um celular, independente de ser esse ou aquele, né? Então ele consegue enxergar a essência universal, aquilo que está em todos os celulares, fazendo os celulares serem o que eles são, né? E a inteligência faz isso, então formula, vamos dizer assim, um conceito, né? Ela consegue depois dizer o que o celular é, né? Muito bem. O que a gente deve pensar então? Nós falamos de como o homem conhecia, como é que ele usa então os sentidos, né? Acabamos de comentar. E como é que esta parte segunda da alma, vamos dizer assim, a parte concupiscível, que está, de certo modo, entre a realidade carnal do homem, entre o corpo e a alma, está ali no meio, né? Está dividindo, vamos dizer, a atenção para os dois lados ali, né? Como é que esta parte pode ser educada? Né? Como ela deve ser educada? Com aquilo que nós vamos chamar de virtudes, certo? Né? As virtudes vão operar em cima das paixões humanas, tá? São as virtudes ditas virtudes morais, certo? Mas muito bem, o que é uma virtude? Tá? Virtude é uma força. A palavra latina virtude, né, vem de virtus, né? A mesma palavra que deu origem também à palavra vir, né, em latim. Virtus quer dizer força, né? Vir quer dizer homem, varão, o homem, né, do sexo masculino, né? Quer dizer aquele que tem força, né? E esta força, vamos dizer assim, né, ela aperfeiçoa o homem segundo a própria natureza do homem. E a virtude é uma coisa que faz o homem se aperfeiçoar, ou seja, ir para a direção daquilo que ele tem que ser, né? Ou seja, lembra do perfeito, né, do latim? E ele tem uma natureza que é dada a ele, né? Ele não escolhe, né? Então, hoje em dia, a ideologia de gênero fica falando para a gente que a gente pode escolher o que a gente quer ser, né? Vamos dizer, não, ou seja, as coisas que o homem escolhe na sua vida são, de certo modo, acidentais, né? Aquilo que é essencial já está dado, já foi dado por Deus, né? Então, é virtude aquilo que aperfeiçoa o homem segundo a sua própria natureza, segundo aquilo que ele é, né? Aquilo que ele deve ser, né? Então, é uma força. Mas é uma força que a gente adquire como? Adquire através do hábito, né? De uma repetição constante de atos, percebe? Então a virtude é um hábito, é uma força que provém de um hábito. De um hábito, o que é um hábito? Ou seja, a repetição
de atos que vão sempre numa mesma direção. Ou seja, e aí o homem vai fazendo, vai ganhando uma força, uma facilidade de agir naquela direção, né? Você vai ensinando para a criança manusear um lápis. No começo é aquela confusão, que ele pega do jeito errado, quer tentar fazer, fica nervoso, joga fora o lápis, né, se irrita, faz um monte de coisa. Daqui a pouco você começa a perceber que ele, né, vai ganhando uma destreza, uma facilidade, uma força. Por quê? Porque você começou a fazer com que ele repetisse várias vezes aquilo, até que ele começasse a ter uma força, sabe? Né? Isto é a virtude, ou seja, são atos que vão sendo repetidos e vão dando ao homem, né, uma capacidade, uma força, né, através dessa repetição, né, desse hábito, certo? Só que estes atos, como disse, para ser verdadeiramente virtuosos, né, precisam ser ordenados segundo a natureza, a essência própria do homem, né? Se nós começamos a fazer atos que são contrários a esta essência, nós estamos desenvolvendo também uma força, né? Mas uma força contrária. Então, como nós chamamos isso? Chamamos de vício, né? É o vício, ou seja, essa força desvirtuada, tá vendo? Ou seja, tem força, é virtuada, mas é uma antiforça, né? É uma força que vai no sentido contrário, percebe? Né? É um vício, tá vendo? Se assim nós estamos falando dessas coisas, nós percebemos claramente que a virtude é uma coisa ensinável, ou seja, a virtude pode ser aprendida, né? E ela normalmente é ensinada a nós por duas vias, a via da imitação e a via do ensinamento. Então, ou seja, você mostra como é que se faz para uma criança, ela vai tentando imitar, ela tem, na verdade, uma habilidade imensa de imitação ali, sobretudo nos primeiros anos de vida, né? Que está ali para que ela realmente aprenda a viver, né? Então, pela via da imitação, ela vai aprendendo, vai aprendendo a fazer as coisas, vai ganhando forças, virtudes, né? E depois também ela vai ganhar uma capacidade de começar a refletir sobre aquilo que ela está fazendo, né? Normalmente ela não consegue fazer sozinha, mas se o professor reflete na frente dela, mostra como é que é, ou seja, medita na frente dela sobre uma virtude, ela pouco a pouco vai ganhando também esta habilidade, ou seja, esta nova virtude de refletir sobre as suas virtudes, né? E normalmente, né, a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano está sendo educado para alguma direção, para alguma finalidade, como a gente disse, né? E ele está sendo aperfeiçoado, né, nessa direção, o perfectum do latim, né? E ele precisa necessariamente desse ser humano que o conduza, certo? Ducere, lembra? Que conduza para fora, ou seja, que tira aquilo que não é aperfeiçoado e traga a perfeição, né? Ex ducere. Estamos lembrando aqueles termos da primeira aula, né? E este aperfeiçoar-se é, na verdade, um atualizar, atualizar-se. Esta palavra é perigosa porque hoje em dia as pessoas entendem atualização como, sei lá, aprender coisas novas, como a gente falava, né? Mas não é isso. É tornar ato. Tornar aquilo que era antes potência, que era antes uma mera capacidade, né? Passar daquela potência ao ato. Ou seja, transformar aquilo em uma coisa real, que está acontecendo, que está acontecendo neste momento, né? Então, é nesse sentido que a gente diz que tem que ser atualizado. As capacidades precisam ser atualizadas, precisam acontecer, precisam virar ato, né? Quem que faz este caminho, né? A criança precisa fazer, mas quem o ajuda a fazer com que essas potências virem atos? O professor, o mestre, né? O pai, né? Em última análise, é a própria pessoa de Cristo, ou seja, é Deus que está usando os professores, os pais, como instrumentos para trazer, né, esta pequena criança, esse ser humano ali em germe, vamos dizer assim, a sua atualização perfeita, ou seja, a sua capacidade, né, realmente de ser humano, né, de ser homem.
Acontece, porém, como eu disse, que a virtude aprendida meramente por repetição forma bons hábitos, mas ainda não é a virtude perfeita, não é a virtude encerrada, né? A virtude realmente provada, né? Esta precisa do concurso da inteligência, tá? Então, ou seja, não basta que a pessoa, em determinado momento da sua vida, seja uma pessoa de bons modos, que aprendeu e que repita por hábito, né, sempre esses bons modos. Ela precisa, na verdade, começar a refletir sobre esses bons modos e escolhê-los e desejá-los, né? Então, na verdade, a virtude precisa ser um hábito que é eletivo, que é escolhido, tá vendo? Né? E que opera segundo a reta razão. Ou seja, é a inteligência, né, a razão que mostrou para a vontade como ela deve operar. Sabe? É claro que se a gente espera a idade da razão, ou espera a capacidade de reflexão da criança para depois ensinar esses bons hábitos, não dá. Né? Ou seja, não tem como você falar, não, deixa aí o serzinho se virando absolutamente sozinho, né? E depois, quando ele ficar inteligente, eu mostro para ele que ele devia pensar sobre isso. Não dá. Então, é por via de bons hábitos, é por via de imitação. Né? E bastante, constante mesmo, muitas vezes. Com as crianças precisam sempre, né? Alguns estudos que dizem que uma virtude se incorpora mais ou menos numa pessoa quando ela é praticada mesmo de maneira muito perfeita, né? De maneira muito forte, assim, né? Muito buscada, por mais ou menos uns 6 meses. Aí você consegue, parece que agora, se você tivesse um vício anterior, ou seja, você não está partindo do zero, você não está partindo do neutro, você está partindo de algo que já está torto para o lado contrário, né? Aí provavelmente demora mais que 6 meses. Né? Você precisa chegar num ponto neutro e depois continuar até a virtude, né? E então é nesse sentido que a gente diz que já vale muito a pena estar bem adiantado, ou seja, a criança vai perceber que aquilo que ela fazia era bom, vai escolher e vai continuar fazendo, né? Ou seja, então ela é um hábito que em última análise depois é desenvolvido, né? É escolhido com o conselho da inteligência. Conselho quer dizer esse sentido, né, mesmo, essa reflexão, né? A inteligência aconselha a vontade, né? Mostra para a vontade qual é o, o caminho, né? E aí, a partir de uma escolha livre, né? De quem realmente compreendeu, entendeu a natureza das coisas, né? A pessoa passa a começar a ser virtuosa no sentido próprio, né? Veja, para os antigos, para os filósofos, né, vamos dizer assim, era muito claro que criança alguma jamais seria capaz de ser virtuosa nesse nível, né? Mas nós vemos que no cristianismo às vezes acontece, tá? Como é que se explica isso? É através da ação da graça de Deus mesmo, ou seja, é Cristo que está sendo virtuoso naquelas crianças, né? E não ela em si mesma, né? Ela, na sua capacidade meramente humana, vamos dizer assim, né, ela não conseguiria. É por isso que nós vemos que crianças que foram mártires, né? Crianças que, por exemplo, morreram para defender a sua pureza, crianças que morreram por causa de São Tarcísio, por exemplo, né? Que era um jovenzinho e tudo, né? Mas morreu defendendo o Santíssimo Sacramento. Ou seja, todos esses tipos de atos, eles só me parecem ser possíveis realmente no cristianismo, né? Quando o rapazinho já é um rapazinho, no caso de São Tarcísio, né? Aí assim, sim, ele já teria meios humanos também para refletir, né? Mas essa coisa de criança, vamos dizer assim, ser santa, né? Você pega os pastorinhos de Fátima, né? Isso é só dentro do âmbito mesmo do cristianismo, né? É normal, veja bem, né? Quais crianças você conhece que se comporta como Jacinta, né? Como Francisco Marto. Aquilo ali é absolutamente extraordinário, né? É maravilhoso, né? Eles são realmente exemplos profundíssimos para as crianças, devem ser mostrados, né? Mas a gente, se você perceber que tem um filho que está agindo de maneira exatamente, né, na mesma direção, nossa, né, agradeça a Deus e veja que você tem uma missão tremenda, porque né, não é normal, não é normal. O normal é que as crianças sejam como elas são mesmo, né? Mesmo as crianças bem educadas e tudo mais, né? Elas ter aquele desprendimento que todos eles tinham, né? É porque viram Nossa Senhora, porque aprenderam do céu um caminho, né, muito mais frutuoso, muito mais profundo, né? E que Deus escolhe mesmo, dá a alguns, né? Não é uma coisa normal, entregue a todos, né? Muito bem. Continuando.
Nós falamos que existem, então, essas virtudes, essas forças, né, as virtudes morais, e nós precisamos saber quais são essas virtudes, né? Na verdade, quase que uma pleiade mesmo de virtudes, né? Tudo da nossa vida envolve uma capacidade de agir bem, de agir segundo a nossa natureza, né? Mas a gente percebe, os filósofos foram percebendo, né, que haviam, vamos dizer assim, 4 virtudes básicas, virtudes mães, vamos dizer assim, né? Do qual derivavam todas as outras, né? De certo modo, toda virtude está dentro do nicho, vamos dizer assim, dentro da árvore de cada uma dessas 4 virtudes, tá bom? Né? E elas, de um modo geral, também operam por 2 modos. Essas 4 que eu ainda não falei, tá? Elas operam de 2 maneiras. Pelo concupiscível, que é o termo que eu estava usando até agora, né? E pelo irascível, né? Concupiscere era essa coisa do desejo, né? Do cobiçar, do querer. E o irascível, como o próprio nome já diz, se a gente pegar aí, ó, ira, né? É o aspecto não do desejar, né? Mas do fugir, do não desejar, né? Do ter que enfrentar, né? No dizer dos santos padres antigos, lá do deserto, né? Se eu não me engano, é Evagro Pontico, né? Um santo padre que usava esta frase, né? Ele diz, no fundo, o ser humano está, por causa de um amor desordenado, né? Desordenado de si mesmo, que eles chamavam de filáusia, né? Um amor de si contra si, ou seja, um amor desordenado, né? Nós vemos isso na gente, vemos isso nas crianças, né? Eles dizem, o ser humano está basicamente buscando o prazer, ou seja, o concupiscível, e fugindo da dor, fugindo daquilo que incomoda, né? O irascível, né? Então, sobretudo, isso com a queda foi alargada ao extremo, né? Com o pecado original, né? O ser humano é isso mesmo, ele está buscando o prazer fugindo da dor, né? Entrega a si mesmo, o homem não faz muito mais do que isso, né? Então, essas paixões, elas estão ou dentro do nível, vamos dizer assim, dentro do modo de agir da busca, do apetecível, ou seja, que está querendo alguma coisa, né? Está desejando, ou está fugindo, certo? Como é que é? Nós temos, então, as paixões, certo? Que são como que esses instintos, essas inclinações da alma, né? Desejando alguma coisa, tá? As paixões, né? A gente fala paixão de Cristo, né? Ou seja, o sofrimento de Cristo, né? A paixão, na verdade, é um padecimento, é sempre um sofrer, não no sentido de doer, tá? Mas como é que acontece? O homem vê as coisas, e aquelas coisas, todas as coisas, né? Elas podem apetecer o homem, ou seja, elas podem ser vistas pela inteligência humana de um aspecto que faz com que a vontade queira, né, deseje aquilo, percebe? Né? Então, as coisas estão, na verdade, causando algo no homem, né? E o homem depois reage, percebe? Sofreu uma impressão, né? E agora a sua vontade passa a se inclinar, passa a desejar. Né? Não é neutro, não é uma coisa assim, o homem simplesmente vê as coisas e continua indiferente a elas, não. Ele passa a desejar, né? E ele deseja basicamente aquilo que a gente falava, né? Ou seja, o prazer, as deleitações, né? E se arvora, se irrita, vamos dizer assim, se age com uma força, vamos dizer assim, para fugir ou para resistir às coisas que são tidas como perigosas, que são desagradáveis, ruins, né? O concupiscível está buscando então esse prazer, mas não é um prazer meramente carnal. Pode ser muitas vezes também um prazer que não é só dos sentidos, né? É um prazer também para a própria psique, né? Para a própria vida mental. Está buscando coisas, como a gente falava da curiosidade, por exemplo, né? E as paixões irascíveis dispõem o homem não só para que fuja dos perigos, mas também para que busque e alcance bens árduos. Veja só, quando a gente senta na frente de uma televisão e assiste um filme, a gente está ali passivo, aproveitando, né? Gostando daquilo que a gente está vendo, né? Agora, quando você diz, não, eu quero aprender latim, eu quero
aprender uma profissão, eu quero aprender um instrumento musical, eu quero aprender um ofício, né? Fazer alguma coisa, assim, né? Eu quero aprender a montar os móveis aqui de casa, arrumar a fiação elétrica, eu quero fazer uma série de coisas, né? Isto normalmente não causa na gente uma deleitação, né? Tem um aspecto também, né? Ou seja, é, é bom, é um prazer lícito e bom, né? De aprender uma disciplina e ficar feliz, né, com aquilo que você está aprendendo. Mas aquilo exige um esforço, né? Ninguém aprende latim do mesmo jeito que assiste um filme, né? Daquela forma passiva, né, deleitosa, ou seja, aprender latim não é chupar um sorvete, né? Aprender qualquer coisa, tá? Tô falando do latim, mas qualquer coisa assim mais exigente, né? Quem, de certo modo, está nos ajudando nessa busca é o irascível, sabe? Ele está buscando bens árduos, bens difíceis, bens que não são fáceis de serem alcançados, tá? Muito bem, eu falava de 4 virtudes básicas, né, de virtudes principais, são as chamadas virtudes cardeais. Elas são 4, tá? Temperança, fortaleza, justiça e prudência, né, nesta ordem, tá? As 3 primeiras, temperança, fortaleza e justiça, são provavelmente virtudes morais, como a gente estava falando aqui. A prudência é mais do que isso. Ela está acima dessas 3. Mas ela não funciona sem o concurso, sem a ajuda dessas 3. Entendeu? Quem não aprendeu nada de temperança, fortaleza e justiça não consegue ser prudente. Quem agora experimentou, né, praticar atos destas virtudes, aí sim ele consegue ser prudente, né? Como é que acontece isso? A temperança, ela é a virtude que modera, né, que equilibra o apetite, vamos dizer assim, carnal do homem, tá? Nos seus mais diversos aspectos. Então, por exemplo, quando nós falamos da temperança, às vezes essas pessoas já conhecem um pouco esse termo, imaginam no sentido de comer, né? Temperante é aquele que come o que precisa. Não come menos que o seu corpo precisa, nem come mais, ficando, vamos dizer, trazendo problema também. Então, a virtude, ela se encontra o quê? Exatamente no termo médio, né? Naquilo que é necessário. Se a pessoa come de menos, ela acaba ficando fraca. Se ela come demais, ela acaba tendo problemas de saúde também, né? Então, é o ponto médio, né? Isso envolve todos os outros aspectos corporais, tá? A temperança. Então, a castidade está dentro do âmbito da temperança, né? Por exemplo, a capacidade de moderar-se também nos prazeres, vamos dizer assim, dos sentidos todos, ou mesmo da imaginação, né? Quem assiste de televisão demais não é temperante, né? Nós temos um problema da nossa geração aí, né, infernal, que é as redes sociais, a internet, né, o celular, essas coisas. Quem passa o dia inteiro focado nisso aí também não é temperante, né? Ou seja, não está fazendo de forma equilibrada, não está encontrando um ponto médio, né? E a fortaleza, ela está do outro lado, está do lado do irascível, né? Ela basicamente faz com que o homem, vamos dizer assim, tenha a capacidade de olhar para as coisas de um modo que ele tenha, vamos dizer, coragem, audácia, força, né? Assim, a situação é difícil, ela se impõe e ele fala, olha, eu tenho que enfrentar, né? Isso aqui é mais importante que a minha vida, né, isolada, que a minha vida individual, né? Então é a virtude que vai moderar nesse sentido. Não é forte aquele que não percebe aquilo que, vamos dizer assim, é mais importante que a sua vida. A gente fala assim, o fulano é muito corajoso, ele desceu lá do bungee jumping lá, ele anda de carro de Fórmula 1, ele vai e faz escaladas nas montanhas perigosas, ele passa frio, ele faz não sei o quê, uma série de coisas porque ele está buscando aventuras, né? Pratica esportes radicais, né? Essa pessoa pode ser audaciosa, né, vamos dizer nesse sentido, mas ela não é forte no sentido da fortaleza, né? Porque ela está, na verdade, agindo no extremo oposto da fortaleza. Ela está fazendo uma série de coisas que não são mais importantes que a vida dela, e colocando a vida dela em risco, né, muitas vezes.
Não é este o forte. O forte eram os mártires, ou seja, aqueles que falam, né, amar a Cristo, estar junto de Cristo é mais importante que a minha vida corporal. Né? E ele lá, então, aceitava qualquer tipo de sofrimento para não perder um bem superior, um bem espiritual. Né? E aí nós temos uma série de outras virtudes que estão debaixo, vamos dizer assim, do seio da fortaleza. Né? E temos a justiça. A fortaleza e a temperança estão falando, de certo modo, de nós. Né? A justiça começa a falar da nossa relação para com o outro, para com o próximo. Né? A justiça é dar aquilo que o outro deve ter, ou seja, aquilo que é de direito do outro, né? Aquilo que o outro tem como próprio. É um trabalhão, né? Ou seja, é um problema chegar na equação disso aí, né? Ainda mais hoje em dia, como nós temos aí tantas ideologias, tantas coisas que falam sobre isso, né? Os direitos humanos, tantas coisas envolvidas, né? Mas os antigos não, ou seja, a própria tradição cristã, né? Ou seja, há sim como encontrar, entender bem aquilo que é justo, né? E nós temos ainda níveis de justiça, né, diferentes, né? Posso dar aquilo do próximo, mas posso dar aquilo também de forma, vamos dizer, universal a todos. Então, uma justiça mais ampla nesse sentido, né? Então, é preciso também desenvolver, né, essa virtude para com o próximo, né? Dar aquilo que é de direito, né? Dar a cada um aquilo que é seu, né? No âmbito da religião, a gente deveria entender isso muito bem, né? Ou seja, é um direito das pessoas serem evangelizadas, percebe? Né? E toda vez que alguém tem um direito, é porque outras pessoas têm um dever. Né? Um direito não existe sem o dever, né? É uma via de mão dupla aí, né? Se as pessoas têm direito de serem evangelizadas, vamos dizer assim, né? Elas, é porque outras pessoas têm o dever de evangelizá-las, né? A igreja, né? Sobretudo na sua hierarquia, né? Mas os leigos, como nós, né, compartilhamos também deste dever, né, de anunciar o evangelho, né, de ensinar as pessoas, né. Então, a escola católica, nesse sentido, é uma obra de justiça, né. Se tornar um professor católico é praticar no seu dia a dia obras de justiça, né. Dar aquilo que é de direito das crianças, ou seja, aquilo que elas precisam para se salvar, né. Então, a justiça. E a prudência é a virtude que, na verdade, ela está como uma mãe dessas outras três, vamos dizer assim, olhando para as situações concretas do dia a dia e enxergando, vamos dizer assim, o que realmente é justo, o que realmente é temperante, o que realmente é forte, percebe? Então, ela ordena as nossas atividades, os nossos atos do dia a dia, de cada momento, para os fins que nós devemos buscar, percebe? Mas a prudência, na verdade, ela é, de certo modo, o cume da razão prática, né? É prudente aquele que aprendeu a dispor os meios para alcançar os fins, né? Então, por exemplo, na arte da política, vamos dizer assim, né? É uma arte que exige de muita prudência, né? Normalmente a gente entende prudência no sentido mais baixo, que é aquele sentido de cautela, né? Calma, tem que ter calma, tem que ter prudência, né? Mas não é isso. É perceber quando você tem que ter calma e quando você tem que ir para cima mesmo, né? Há essas duas formas de lidar com a coisa de acordo com a realidade concreta, né? Com a situação singular na qual você está inserido, né? A prudência está aí em cima, tá bom? Né? Eu queria aproveitar para comentar alguma coisinha sobre o que Cristo, de certo modo, falou um pouquinho dessas virtudes. Né? Jesus não usou estes termos, né? Ele não falou de virtudes cardeais, mas isso aí já era da época, né? A sociedade grega, né? A civilização grega já tinha conseguido, de certo modo, tornar patrimônio isso aí do Império Romano. Né? Então, isso era algo que já circulava lá. Mas, quando Deus também institui os 10 mandamentos, tudo, ele está tentando fazer com que a gente pratique obras destas, né, virtudes destas obras dessas virtudes todas, né? Mas lá no Sermão da Montanha, Nosso Senhor, ele fala de forma bastante, no primeiro momento, a gente poderia imaginar assim, exagerada sobre duas virtudes, né? Ele está condenando dois vícios
e pegando cada um desses vícios e elevando a um nível muito alto de, vamos dizer assim, de erro, de vício, né, de criminalidade quase, né? Ele diz lá no capítulo 5 de São Mateus, né, no Sermão da Montanha, né, ele fala, ouviste o que foi dito e tal. E aí ele fala, né, que olha, quem cometer adultério é criminoso, né, réu de morte, inclusive. Né? A mulher poderia ser apedrejada, né? Mas ele fala, em verdade vos digo, aquele que olhou, né, para a mulher do próximo, né, do seu próximo, com o desejo, né, de possuí-la, de tê-la, né, este já cometeu adultério. É como se ele dissesse, ou seja, essa pessoa também já merece ser apedrejada, ou seja, ela já fez o pior, né? Foi um escândalo para os judeus isso, né? Os judeus são muito apegados às coisas materiais, assim, né? Não só no sentido hoje da riqueza, né? Mas eles querem fazer as coisas, ou seja, eles foram ensinados assim, né? Eles tinham que fazer obras. E tinha aquelas prescrições legais, né? 600 e tantas coisas que tinham que fazer, um jeito de lavar a mão, um jeito de fazer... Era cheio de detalhe para tudo, né? E se não seguisse esses detalhes, eles, né, os fariseus, por exemplo, eram mestres em seguir, né? Já começava a condenar os outros, eles queriam se mostrar como aqueles que seguiam perfeitamente todas as prescrições, né? E calma aí, você pegar e falar que olhar é a mesma coisa que adulterar, é um exagero. Tá doido, né? Você fala, tá louco, assim não dá, né? E aí pegou a mesma coisa e falou, olha, né? Vocês sabem que não pode matar, né? Não matarás. Mas aquele que xinga o outro de raca, né? Ou seja, de doido, né? De louco, com a intenção de ofendê-lo, né? Já o matou no seu coração. Né? É criminoso do mesmo jeito, é homicida do mesmo jeito. De novo, né? Outro aparente exagero, né? Mas na verdade, o que nosso Senhor está querendo aí? Ele está querendo nos ensinar pela raiz. Para com tudo, com esse monte de prescrição, com um monte de coisa. É o seguinte: quem quer ser temperante precisa ser casto. A pessoa que é realmente casta, a pessoa que aprendeu a viver a pureza, né, a castidade perfeita, ela não tem outros problemas de concupiscível. Né? Ela venceu a mais difícil, a mais forte. Né? A gula, né, ou seja, a tentação, o desejo de comer, né, é um instinto que o homem tem, né, ou seja, porque ele precisa preservar o seu corpo, né, na sua vida. E a luxúria, vamos dizer assim, né, esse ímpeto que nós temos para a sexualidade, ele é um ímpeto que Deus colocou em nós para que possamos preservar a espécie, né? Mas ele é mais forte do que a gula, né? É mais fácil ser temperante no comer do que temperante né, na busca pela sexualidade. E Cristo aí está falando, ou seja, se você for realmente casto, você venceu todas aquelas outras dificuldades que estavam dentro da temperança. Né? Então, ele coloca mesmo como uma coisa taxativa, ou seja, se vocês não forem castos, não tem jeito. E ele faz isso de um modo, inclusive, que, vamos dizer assim, é um problema, né? Assim, porque é um pecado mortal mesmo, né? Cobiçar uma mulher do próximo, cobiçar uma pessoa, né? É um pecado mortal. Né? Depois a gente vai ter a oportunidade de fazer uma certa análise dos mandamentos, isso mais para o final do ano, né? Pode ser chocante, né? Mas infelizmente, para quem é jovem, talvez viva, né, em contextos não religiosos, é muito triste, né? A pessoa está o dia inteiro cometendo pecados mortais, né? E por um só desses pecados mortais ela poderia ir para o inferno se ela não se arrepender, né? Então, realmente não dá, né? E depois Cristo falou a mesma coisa sobre o quinto mandamento, né? O de não matar, né? E ali ele estava querendo desenvolver a paciência, tá? Aquele que realmente aprendeu a ser paciente a toda a prova, né? Esse não tem mais problema nenhum de ira, né? De fortaleza, ou seja, ele venceu o irascível. A castidade para, vamos dizer, resolver o problema do concupiscível e a paciência para resolver o problema do irascível, né? Até esses dias o comentaram aqui, né? O padre Zé Eduardo perguntaram para ele, né? Como é que faz para ser paciente, para se desenvolver na virtude da paciência? Ele falou, tenha filhos. Né? Lida com criança, né? Ou seja, tem que ter paciência. Né? À medida que a gente vai tendo paciência, que a gente não se ira, que a gente não perde o controle. Né? Veja bem, o que não significa não castigar, não significa muitas vezes não falar com um tom mais firme,
né? Até numa situação específica, às vezes castigar com alguma palmada, com alguma coisa assim, né? Não é isso, né? Mas é sempre difícil, né? Você vai dar a palmada, você normalmente se ira junto, né? Então é preciso acalmar, ou seja, você pode, né, às vezes partir até para um castigo físico moderado, evidentemente, né? Mas sempre no controle de si, sempre com a paciência reinando, né? E quem é paciente tem paz, né? Quem é paciente tem tranquilidade. Quem é casto está colocando em ordem toda essa vida, né, que busca as coisas, que está apetecendo, né? Quem é casto e é paciente colocou as suas virtudes em dia, né? Só precisa agora aprender a ser justo e prudente, né? Mas isso ele não vai ser senão sem estudo, vamos dizer assim, sem a busca por essas duas virtudes, né? Sem o concurso real da razão, né? Nós vamos ter que desenvolver tudo isso nos nossos alunos, né? Porque ser professor católico é assim mesmo. Então a gente está só falando um pouquinho delas para a gente saber que existe, para depois começar a falar mais claramente de como trabalhar todas essas coisas, né? Então, veja só é livre, só está, vamos dizer assim, liberto das paixões humanas quem se tornou, né, temperante e forte nestes dois sentidos, né? Verdadeiramente casto e verdadeiramente paciente, né? Conseguiu matar essas paixões que o impediam, de certo modo, a alçar voo na direção de Deus, na direção da contemplação, tá? Então eu não tinha falado isso na primeira aula, mas agora isso é importante, ou seja, sem o desenvolvimento dessas virtudes, esqueçam, não há vida de contemplação, né? E os gregos tinham percebido isso também, tá? Então, ou seja, essas virtudes elas se tornam muito mais fáceis de serem vividas numa alma, numa criança que teve tudo isso desde o comecinho, desde a primeira infância, já trabalhado, percebe? Então, assim, ele vai basicamente ter o trabalho de pôr a inteligência, virar a inteligência para esta questão e aderir, né? Então, não é muito, muito mais fácil do que quem tem que fazer toda aquela violência, como a gente disse, né? De sair do vício, voltar para o ponto médio até começar a ir para a virtude mesmo, né? A virtude, ela precisa ser, então, esse ponto médio, tá? Algumas virtudes, não, elas podem ser em graus, vamos dizer assim, como que infinitos, né? O amor, por exemplo, né? Você pode sempre amar da forma mais plena possível, né? Amar a Deus, por exemplo, né? Você pode amar, quanto mais amar a Deus, melhor, não há limite, né? Você não tem que amar a Deus equilibradamente, vamos dizer assim, né? Mas as virtudes humanas, sim, elas precisam de um ponto médio, percebe? A pessoa, não, eu vou ser absolutamente temperante, não vou comer mais nada, vai morrer. Então não é um ponto médio, né? E a gente tem que perceber em nós e nas crianças para que lado está indo a inclinação, a tendência, percebe? Né? Se a pessoa, por exemplo, não gosta de comer, que é meio difícil, mas eu digo assim, a pessoa não gosta de comer nada, né? Ou seja, e vai ficar doente por causa disso. Então ela tem que aprender a comer mesmo sem gostar. Né? Mesmo assim, olha, eu tenho que fazer um esforço para se alimentar bem, né? E aquele que gosta de comer demais, então come menos, né? Também não só na quantidade, evidentemente na qualidade, né? Normalmente os alimentos mais deleitáveis, né? No primeiro momento, assim, ao paladar, nem sempre são os mais saudáveis. Então, tudo isso tem que ir sendo desenvolvido em nós mesmos e nas crianças, né? A mesma coisa a castidade, né? Com o advento do cristianismo, surgiu essa realidade da virgindade, do celibato, né? Que é uma coisa que só faz sentido em termos espirituais, né? Em termos escatológicos, ou seja, a pessoa ela já está vivendo antecipadamente aquela realidade que viverá no céu, né? As crianças esses dias perguntaram para mim na escola, né? Se os pais estariam casados no céu. Quando eu falei que não, né? Elas ficaram totalmente escandalizadas, né? Eu falei, não é isso, né? Eles vão ter um amor muito profundo de amizade entre eles, vão se lembrar de toda a vivência conjugal, né? Mas lá no céu, ou seja, nós seremos esposos do Cristo, né? De Deus, estaremos unidos no matrimônio espiritual com Deus, né? Então não haverá mais essa necessidade do matrimônio entre os homens, né? Porque aqui neste mundo, o matrimônio tem como finalidade primeira, né, a procriação da espécie, né? Mas a procriação da espécie, ela só faz sentido também, no caso sobretudo do homem, né, se você vai colocar novos indivíduos no mundo, mas você vai educá-los, né? Então, eles precisam ser educados num ambiente
onde isso seja propício, né? E aí precisa ser um ambiente de amor, ou seja, aí vem a segunda realidade do matrimônio, né? Ou seja, o amor mútuo entre os esposos, né? Eu sei que hoje em dia, normalmente isso se fala ao contrário, né? Mas não é o que a igreja sempre ensinou até mais ou menos a década de 60, né? Ela dizia, o primeiro bem são os filhos, o segundo, o amor entre os cônjuges, né? Hoje em dia a gente fala do amor dos cônjuges depois do filho, né? Veja, não vou nem entrar muito na polêmica, tá? Né? Mas é claro que uma coisa depende da outra, tá? Mas de fato, se a gente for pensar em termos naturais, né? O casamento existe sim para a procriação da espécie, né? Para que nós continuamos sobre a Terra, né? Se todo mundo falar, não, você é celibatário, né? Freira e padre, né? Vai dizer um santo, que doce, que jeito mais doce de acabar o mundo, né? Mas é fato, não dá, né? Então, a castidade, vamos dizer assim, também precisa ter limites, né? Acabou-se o mundo, o coronavírus dizimou todo mundo, sobrou uma moça e um rapaz, né? Não, vamos virar celibatários, né? Não é essa a missão que Deus deu para eles, claramente, né? Não, a missão é que eles tenham filhos, né? Então, a castidade aí no sentido do celibato seria um vício e não uma virtude, né? Porque eles não estariam olhando para a situação concreta e realmente vendo o que deveria ser feito, né? Então, normalmente a gente tem que olhar para onde a nossa inclinação vai mais e fazer o efeito contrário, percebe? Né? Então, inclusive, normalmente é assim mesmo. Né? Quem tem alguma paixão dominante, né? Algum defeito dominante, né? Tem que fazer o esforço contrário o tempo inteiro. Né? E não ter medo de estar fazendo demais. Né? Porque mesmo o seu demais ainda vai estar perto do ponto médio. Né? A sua inclinação sempre vai estar tentando voltar, então você volta para o ponto médio. Né? Quem tem, por exemplo, o vício, vamos dizer assim, espiritual da tristeza, né? De ficar sempre triste, remoendo, tudo afeta de maneira muito trágica a pessoa e tal, né? Ela não tem jeito, ela tem que o tempo inteiro vencer isso aí, buscar, né, atividades alegres, coisas que atirem desse perigo da tristeza, né? Ah, mas será que eu não estou exagerando? Será que não era melhor ter ficado triste? Normalmente não, né? Porque a sua tendência nunca vai te deixar ir tão longe assim na alegria, vai sempre voltar para o ponto médio. Né? Então é um pouco isso, tá? A virtude tem essa coisa do ponto médio. Terminando um pouco de hoje, né? Eu comentei na aula passada que falaria lá de Santa Teresa, das moradas, né? Não vou falar nada, não. Eu tô só o que eu vi que faltou essa parte das virtudes, né? Da vida, da parte volitiva, vamos dizer, né? Da parte da vontade, né? E eu vou fazer agora um comentário, para a gente encerrar, sobre um aspecto simbólico da realidade, para depois a gente entrar nessa coisa do espírito, né, do desenvolvimento do espírito, e fazer aquelas analogias que eu comentei que faria sobre as bem-aventuranças, né, as moradas de Santa Teresa, os pedidos do Pai Nosso, tudo mais. O que acontece? Se nós olharmos para essas três coisas que eu acabei de falar, seja o Pai Nosso, as bem-aventuranças e as moradas de Santa Teresa, elas têm como quantidade o número 7. Tá? O número 7 aí, ele é também um aspecto, vamos dizer, ele tem também um aspecto simbólico. Tá? Tudo para os antigos era um símbolo. Tudo, na verdade, é uma coisa, mas que é como uma janela que abre a nossa capacidade, abre, vamos dizer, a inteligência para ver uma coisa mais ampla, mais profunda. Tá? E, de fato, é assim, porque Deus criou, né, o mundo, fez toda a obra da criação, o universo, e como eu dizia, né, ele deixou rastros seus por essa criação, certo? E esses rastros são como que símbolos seus, né, de perfeições suas, tá? E a Bíblia está cheia de números também, tá? Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e acha que aquilo tem, sei lá, tá ali por acaso, tá ali porque é poético, porque é bonito, né? Mas não existe isso, tá? Na escritura nada é por acaso. Né? Nada, nenhum número, nenhuma designação de uma paisagem, de alguma coisa. Tudo aquilo ali tem um motivo e tudo aquilo ali está tentando nos apontar para uma direção espiritual, para algum significado para além daquilo, sabe?
né? Inclusive, a tradição sempre leu a Bíblia, vamos dizer assim, com modos de enxergar ali, né? No sentido literal, no sentido depois alegórico, né? E os números também eram vistos de forma alegórica, de forma simbólica, tá? E o número 7, ele é o símbolo, de certo modo, de algo perfeito, né? Traz consigo essa ideia de perfeição, tá? Né? O uno, né? Tem uma ideia de unidade, né? Ou seja, Deus que é uno, né? 2 tem um símbolo, né? Essa dualidade. O 3 é o símbolo das coisas espirituais, a própria Santíssima Trindade, né? O 4 é o símbolo das coisas materiais, né? Os 4 pontos cardeais, tá vendo? Eu vou falar um pouquinho mais disso aí, né? E o 7 tinha essa conotação de perfeição, tá? E é interessante que a gente vai ver que o 7 aparece em muitas coisas, não só nas escrituras, mas na própria realidade, né? Na própria criação, tá? Então, olha só, vamos dizer assim, quais são as realidades que são como que esse atestado de Deus ali, né? De perfeição, Deus deixando aquele rastrinho, deixando aquele atestado, sou eu que fiz, né? Vamos ver, 7 são os dias da semana. Por quê? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Percebe? O 7º é o dia no qual ele descansou, que ele viu que tudo que tinha feito era muito bom, ou seja, tinha perfeição. Então ele parou de criar, cessou, né? Ele pôde descansar, percebe? Nesse sentido, o 7 também é símbolo da própria contemplação, percebe? Né? Quem contempla é aquele que descansa, que completou o seu trabalho, né? Atingiu o estado máximo, ou seja, pode repousar naquele bem que é seu agora, percebe? Né? Então são 7 dias que inclusive mantivemos até hoje, né? O calendário com 7 dias. A Revolução Francesa, quando quis atrapalhar tudo, vamos dizer assim, né? Inclusive o dia a dia das pessoas, não queria que eles fossem mais à missa e tudo mais, criou semanas maiores, além de 7 meses, para as pessoas se perderem e não saberem mais quando era o domingo, sabe? Então, cada semana era o domingo que caía num dia diferente da semana lá, né? Depois, não deu certo, voltaram ao nosso calendário normal de 7 dias, né? De semana. Mas olha só, 7 são os dons do Espírito Santo, né? A graça septiforme que vem do Espírito Santo. 7 são as igrejas que São João designou no Apocalipse, cada uma significa uma coisa. Tá vendo? 7 são os sacramentos deixados por Nosso Senhor, né? 7 são os pedidos do Pai Nosso, depois a gente vai ver isso, né? Mas são de fato 7, né? 7 são as bem-aventuranças que Nosso Senhor elenca no Sermão da Montanha, né? Parece que ele está falando uma coisa assim só, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Está lembrando de algumas coisas e fala, né? Não, aquilo tem uma ordem bem perfeita, né? E são 7, né? A quantidade dos planetas na cosmovisão antiga, tá? A astronomia antiga enxergava, né, no céu 7 planetas, né? Os pecados, né, os vícios capitais, né, os pecados capitais, né, as doenças espirituais são 7 também, né? E inclusive a gente vê que na Bíblia muitas vezes o 7, quando falando do mal, né, fala da plenitude do mal, né? O Senhor fala, né, que a pessoa que teve um espírito maligno expulso, né, se volta a cometer os pecados que cometia, né, como esse espírito vai e traz consigo mais outros 7, né, espíritos imundos, né? Então, há vários momentos assim nas escrituras que a gente vê, né, quando vai falar do sumo mal, vamos dizer assim, da plenitude dos maus, né, dos males, Deus usa às vezes esse número 7, né? Então a completude, né, a perfeição, né? Se desenvolveu depois também, já no mundo antigo, mas também na Idade Média, as 7 artes liberais, né? Eram mais do que 7. Acho que, inclusive, deixarem 7 para ser esse aspecto simbólico também, né? Esse aspecto belo de perfeição, né? Santa Teresa, então, quando recebe as revelações de Nosso Senhor sobre a alma, enxerga ali 7 moradas, 7 aposentos, né? 7 etapas, vamos dizer assim, de intimidade com Deus, né? E muitas outras coisas que somadas dão 7, né? Você vê, por exemplo, na escritura, por exemplo, quando o Nosso Senhor tinha 5 pães e 2 peixes, né? Esses 5 não estão ali por acaso, nem os 2 estão por acaso, né? Querem remontar a realidades do Antigo Testamento, né? E juntos dão 7, né? Então nos mostram também os 7 sacramentos, são símbolos, percebe? Né? E de fato, os antigos viam simbolismo em tudo, tá? Tudo era esse rastro de Deus deixado na criação, ou seja, era Deus mostrando a sua beleza, a sua bondade, a sua onipotência, né? A verdade,
tá? Inclusive, tudo isso estava nos números, né? Eu quero me concentrar aqui para a gente terminar nos números 4 e 3. Como eu disse, o 4 está relacionado às coisas materiais, tá? E 3 às coisas espirituais. Juntos dão 7, né? E o 4, por exemplo, são os 4 pontos cardeais, né? Os 4 pontos, direções que podemos tomar, né? Os ventos na antiguidade, né, eles punham nome nos ventos, né? Os 4 ventos da mitologia, os 4 elementos, né? Água, fogo, ar e terra. Que mais? As 4 virtudes cardeais que nós estávamos falando, tá vendo? Né? E o número 3, ao contrário, o espírito, aquilo que não é material. Então, a Santíssima Trindade. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que recebemos no batismo, né? As 3 etapas também da paixão de Nosso Senhor, né? A paixão, o sofrimento, né? A sepultura e depois a ressurreição, tá vendo? Os 3 tempos que os escritores antigos também viam na história da humanidade, né? Então, os 3 tempos espirituais, ou seja, o homem ainda sem a lei, né? O homem debaixo do governo da lei, ou seja, de Moisés, né? O Antigo Testamento, e depois a lei, não mais da lei, mas sobre a graça, né? A nova aliança, né? Então, antes da lei, né, sobre a lei e depois sobre a graça, né? Os próprios escritores espirituais também viam as 3 etapas da vida espiritual como 3, né? A via purgativa, via iluminativa e via unitiva, tá vendo? Então, aquilo que é espiritual normalmente é 3, né? E se a gente for olhar, olha que bonito, no fundo, o homem tem o espírito e tem a matéria. Ele, nesse sentido, é uma perfeição da criação. Ele é uma síntese da criação. Ele contém em si, né? Ele condensa em si este aspecto material, ou seja, da criação visível, e o aspecto da criação invisível, ou seja, o aspecto espiritual, né? Ele tem em si matéria e espírito. 4 e 3. 7. Tá vendo? Né? Não é só puro espírito, que seria o 3, no caso dos anjos. Não é como os animais, que seria o 4, mas ele é o 7. Né? Ele tem em si essas duas realidades. Né? E ele precisa, para alcançar a sua verdadeira perfeição, das 4 virtudes cardeais, tá vendo? A fortaleza, né? A temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E precisa também das 3 virtudes teologais para chegar ao seu fim sobrenatural: fé, esperança e caridade. Tá vendo? Então ele precisa ser educado no seu sentido corpóreo e intelectual, mas precisa ser educado também no seu sentido espiritual. Tá bom? Eu queria só deixar com vocês esse aspecto que a mim me parece sempre muito belo, né? Pensar nesse simbolismo das perfeições, né? No número 7, né? E, enfim, prometo agora, então, uma terceira parte mesmo desta aula, fazendo este paralelo, né, entre estes números 7 em várias coisas, né? Mostrando como é que isso tem a ver com a nossa vida espiritual, né? E como isso pode ser usado para trabalhar, então, a vida espiritual nos alunos, sabe? Então, o que nós falamos até agora era a vida moral e intelectual, no sentido mais humano mesmo, né? Claro que a gente nunca vai prescindir da graça, tá? Nunca, né? Mas depois, agora falta, então, a educação do espírito, né? E aí sim o homem é educado no seu corpo, né? Nas suas virtudes, no seu irascível, na sua concupiscível, né? Na sua inteligência, né? Na sua razão e, por fim, no seu espírito, neste lugar de contato, de união com Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus, espero que a aula tenha sido de algum proveito e até breve.